O futuro chegou, isso não podemos negar. Mas será que estamos usando a tecnologia da melhor forma possível? Brasileiros estão ganhando dinheiro com cursos que ensinam como criar uma personagem com inteligência artificial para divulgação de conteúdo adulto. São aí as IAs do Job. Vamos entender aqui o que está acontecendo com a Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, é curso de como vender curso? Não, agora é curso de como fazer pornografia com IA. É isso. É isso, Sofia. É isso. A questão, e aí eu acho que é o principal ponto, né, dessa informação, que é o seguinte. Uma coisa, eu estava até comentando com um amigo hoje, desculpe o parêntese enorme, mas é o seguinte: a gente estava falando sobre, né, a tecnologia, como teríamos os Jacksons, como vamos fazer, sei lá, clones, coisas magníficas com a inteligência artificial, e no final o brasileiro está fazendo meme com inteligência artificial, né? Eu adoro os memes, não estou questionando não, tá, gente? A Marisa Maiô, os memes com Supermans, assim, com os personagens da Marvel, da DC, são maravilhosos, eu adoro. Mas aqui é o que ponto a gente pode fazer e o que a gente vem fazendo com a inteligência artificial. E nesse caso, tem muita gente lucrando, Sofia, com a inteligência artificial, mas também de uma forma irresponsável, porque algumas pessoas que fazem esses cursos, que propagam essa informação, também chegam a orientar que pode fazer o conteúdo pornográfico com fotos de pessoas reais que seriam utilizadas aí para essas imagens. E eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria que foi feita pelo G1 já tem um tempo, mas que eles falam sobre o crescimento desse nicho de mercado, que é a inteligência artificial para a criação de conteúdo adulto. Por favor, Sofia. Você já ouviu falar nas IAs do Job ou garotas do Job? Essa nova tendência usa a inteligência artificial para criar mulheres virtuais que geram conteúdo adulto em plataformas 18+, como OnlyFans, Privacy e Fanvy. Nos últimos dias, o G1 mergulhou nesse universo e eu conversei com duas brasileiras que criam esse tipo de conteúdo para entender o processo por trás dessas personagens. Antes, vale explicar. A palavra inglesa job, que na tradução significa trabalho, tem sido usada por jovens, especialmente nas redes sociais, como gíria para se referir à garota de programa ou prostituição. O tema das IAs do Job tem ganhado destaque nas redes sociais, principalmente no TikTok, impulsionando a oferta de cursos que prometem ensinar a ganhar dinheiro com isso. Mas quem conseguiu levantar uma grana alerta que muitos desses cursos prometem faturamentos altos e rápidos, o que não condiz com a realidade. Outro ponto que chama atenção é o padrão das criações. A maioria das IAs do Job segue um mesmo estilo: mulheres brancas, com corpos dentro de um padrão de beleza, reforçando estereótipos. Algumas plataformas de conteúdo adulto exigem que os criadores indiquem que o material foi gerado por IA, mas há relatos de pessoas que tentaram burlar os sistemas de verificação de identidade do OnlyFans e da Privacy, por exemplo. Ambos os sites pedem a verificação de identidade na hora do cadastro, segundo uma criadora real de conteúdo adulto que está nesse ramo há 5 anos. As duas brasileiras que criaram suas próprias IAs do Job até ganham dinheiro com elas, mas não muito. Elas dizem que só utilizam plataformas que aceitam conteúdo 100% gerado por IA. Para criar a garota do Job, elas usam sites específicos de geração de imagens e vídeos adultos por IA. O processo envolve inserir um prompt, uma descrição detalhada que define a aparência das mulheres virtuais. Depois, as imagens podem ser editadas para ajustes. Alguns sites permitem animar as imagens criando vídeos com movimentos bem realistas. Se o criador quiser que a IA fale, pode gravar um áudio ou então utilizar um gerador de voz artificial. O sistema sincroniza os movimentos labiais do personagem com o áudio, tornando a ilusão mais convincente. Depois de pronta, elas são divulgadas no Instagram, que serve como vitrine. Na bio, os criadores colocam links que direcionam os seguidores para conteúdos exclusivos em plataformas pagas. Dentro dessas plataformas, os interessados assinam conteúdo pagando em dólar ou euro.
Segundo as criadoras ouvidas pelo G1, o público principal são homens, muitos deles estrangeiros, que relatam dificuldades em se relacionar com outras pessoas. Nos seus termos de uso, o OnlyFans, a Privacy e a Fanvid dizem permitir conteúdos gerados por IA, mas os usuários devem deixar claro que os conteúdos ali presentes são feitos com a tecnologia. Além de ter uma conta verificada, ou seja, precisar certificar que o responsável por ela existe de verdade. O G1 entrou em contato com a Linkpriv, mas não obteve retorno. Nós não conseguimos contato com a Ancove. O OnlyFans não comentou sobre as denúncias de fraude de identidade na hora do cadastro, e a Privacy não retornou ao nosso contato. Nessa matéria do G1 você encontra mais detalhes sobre isso. Pois é, Sofia. Você está passada? Acho que você já sabia dessa informação, né? Que o pessoal estava criando, como inteligência artificial, personagens para o jovem. Já estava sabendo dessa informação e não me surpreende, porque, gente, a gente sabe que toda tecnologia que é criada, ela vai rápido ou mais rápido ainda ser usada na pornografia. É inevitável. Inventaram VHS já antes de qualquer coisa já estava saindo VHS pornô. Inventaram um site na internet, já inventaram um site pornô. É assim, gente, lamento, mas é uma indústria muito lucrativa, né? Ah, Bastante, Sofia. Inclusive, o G1 fez um levantamento de valores de cursos, tá? O G1 achou pelo menos 9 cursos que ficavam ali na média de 30 a R$ 48 por divulgadores no TikTok e no Instagram. E teve acesso a alguns desses cursos que era conteúdo escrito ou pré-gravado de como fazer essa inteligência artificial. Tem não vou citar nomes aqui para ninguém sair lá buscando, mas tem um usuário que ele é muito conhecido, que ele, entre aspas, o nome do curso dele é Cafetão Digital, do zero ao avançado. É um curso que custa, de acordo com o G1 aqui, R$ 47,90. Então, são criadores, né, pessoas que utilizam agora da inteligência artificial para criar esses valores, e o criador chega a afirmar aí que a pessoa pode faturar de R$ 100 a R$ 500 por dia com essa personagem, esse do job. E aqui, aí eu acho que é muito importante que a gente faça uma análise, Sofia, sobre, inclusive, o incentivo à utilização de imagens, porque aí é um outro lado. A gente já falou sobre deepfake, a gente já falou sobre a criação de personagens com imagem, né, de uma foto de uma outra pessoa que não autorizou esse tipo de criação. E aí eu vou te pedir para matar a matéria da Veja, que a Veja traz até um alerta, né? E se fizeram a pornografia com sua foto usando IA? O risco é real, pois estamos na era do conteúdo erótico não consentido, nova e crescente forma de violência sexual. É uma matéria do começo desse mês. Em alguns momentos, a matéria traz que em alguns momentos das últimas 2 décadas, você talvez tenha recebido, mesmo sem pedir, alguma imagem de uma celebridade sem roupa, e não era fruto do trabalho oficial, mas uma montagem em que o rosto da pessoa foi aplicado a outro corpo. Pois hoje existe o risco de que façam isso com sua foto, minhas de qualquer pessoa mortal como nós. Entramos na era da pornografia não consentida, movida à inteligência artificial. E que é pornografia não consentida. Eles trazem, né, o termo, que é é meio de autoexplicativo, que a rigor é a criação e divulgação das imagens íntimas falsas manipuladas digitalmente que retratam pessoas em situações sexuais sem permissão. É o deepfake, né, com essa outra pessoa com uma ideia de vender um conteúdo sexual, um conteúdo de apelação sexual, mesmo que a pessoa não saiba. A gente tem no Brasil formas de proteção, a gente tem leis que já fazem o processo de limitação, e a gente também está falando aqui sobre o marco da internet, sobre a possibilidade de criação de mecanismos em que as plataformas também seriam de alguma forma responsabilizadas pelo aquele conteúdo que é publicado ali, porque é uma coisa, inclusive, que a Sofia fala sempre, né, sobre a não responsabilização dessas plataformas, e si só do usuário que faz a criação do deepfake.
No Brasil, a gente já tem a Lei Rose Leonel, que é a Lei 13.772 de 2018, que trata da divulgação de imagens íntimas sem o consentimento, com penas de até 5 anos de reclusão. E também tem a Lei Carolina Dickmann, acho que todo mundo lembra o momento em que a Carolina Dickmann informou que levou o celular para assistência e que teve imagens e fotos íntimas que foram depois vazadas, e também trata sobre crimes cibernéticos, além de próprias leis como a PL 3821 de 2024, que está em tramitação e tipifica como crime manipular, produzir ou divulgar por meio de qualquer meio conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia e inteligência artificial, que aí é algo ainda mais específico, mas não ter algo específico não quer dizer que não exista, até porque a gente tem outras leis que são aplicadas para esse tipo de violência também que acontece através do meio digital. Então, não dá para dizer que a internet é terra de ninguém. O problema é como a gente vai conseguir, né, com a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, criar mecanismos para rapidamente retirar esse conteúdo do ar, o prejuízo que ele já causou para essas pessoas. E agora, a partir de agora, é de fato como a gente lida, né, com as plataformas que muitas vezes não se responsabilizam por esses conteúdos que são divulgados, e que muitas vezes, Sofia, e a gente precisa falar sobre o algoritmo, que é um incentivo a esse tipo de conteúdo, a criação desse tipo de conteúdo. Então, você chega numa plataforma, publica um conteúdo legal, um conteúdo divertido, um conteúdo de política, por exemplo, conteúdo educativo, e você não tem a mesma visibilidade que uma brincadeira, que um conteúdo sexual, que um conteúdo apelativo. Então, as plataformas precisam compreender se é apenas para um conteúdo digital, para um privacy, por exemplo, estaria ok ter esse tipo de apelação. No entanto, para todas as redes sociais, a gente precisa ter um cuidado para, né, esse tipo de algoritmo que direciona para um conteúdo que é inapropriado, inclusive para a própria idade, muitas vezes, que é admitida naquele espaço, naquela plataforma, né, Sofia? É isso, é um alerta, fica esse alerta aí para a população. É um tema que é bastante complicado, porque existem tantas camadas aí. Existe essas camadas que você já trouxe do deepfake, existe a camada que você também já trouxe da questão da não responsabilização das redes sociais, mas a gente ainda pode trazer outras camadas aqui sobre como a pornografia tradicional, digamos assim, já criava padrões de beleza, de comportamento, etc., que eram completamente distorcidos, inalcançáveis na vida real, ou não saudáveis na vida real, em casos de comportamentos, e que agora vão ficar ainda mais distorcidos, ainda porque agora você pode pegar e fazer uma imagem ultra realista daquela pessoa agindo da forma com que você quer, ou você pode pegar e fazer imagens surrealistas e assim, tipo, que pareçam realistas, mas de um corpo que é impossível e assim por diante. São tantos níveis de como isso pode ser problemático. E olha, a gente não é nem entrar aqui numa questão moralista, sabe? De dizer, ai, não pode pornografia. Não, não é isso que eu estou dizendo, deixando bem claro. Trabalho sexual é trabalho, pornografia é conteúdo. É só que assim, como todo tipo de conteúdo, existe a forma certa e a forma errada de se fazer. Existe a coisa certa e a coisa errada a se fazer. E nesse caso, nós estamos falando de um tipo de conteúdo que está sendo criado agora, de um tipo de ferramenta de produção de conteúdo que está sendo criado agora, que a gente não tem o menor controle sobre o que está sendo feito. Então, não, eu não vou dizer que deveria ser proibido usar IA para fazer pornografia. Eu vou dizer que é preciso ser regulado como que a IA pode ser usada para fazer pornografia e como que esse conteúdo pode ser distribuído. É só isso. Não é dizer que não deve existir. É dizer que deve ser regulado. E não é para esse caminho que nós estamos vendo ir. Não é para esse caminho que nós estamos vendo ir. Para o caminho que a gente está vendo ir, a coisa vai ficar feia e muito feia. Enfim, Estou de acordo, Sofia. ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.